Já vimos que Deus é o Deus libertador, Deus é o Deus provedor e o Deus orientador. Libertação, provisão e orientação. Mas de agora em diante nós veremos a presença de Deus como Deus exigente. Irmãos, Deus não libertou esse povo para que eles fizessem o que eles querem. Deus não colocou esse pessoal a caminho do deserto para fazer o que eles desejam. Deus está se revelando a seu povo para mostrar as suas exigências. E é então importante, irmãos, Deus tirou o seu povo do Egito, está levando o seu povo para a sua terra, só que agora do capítulo 19 em diante, Deus para e começa a trazer uma série de exigências para o seu povo. Então hoje, irmãos, nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é necessário para se relacionar corretamente com Deus? Deus libertou, Deus está guiando, Deus está orientando, mas agora Deus vai começar a mostrar o que é necessário para que esse povo e para que nós tenhamos um relacionamento correto com Ele. O povo está acampado ali, aos pés do Monte Sinai. Se você voltar um pouquinho no capítulo 19, no versículo 1, diz o seguinte: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Ou seja, o povo já saiu do Egito há 3 meses. 3 meses já se passaram do capítulo 1, na verdade um pouquinho mais para frente, do capítulo 1, do começo do livro do Êxodo até agora. 3 meses, irmãos, o povo já está no deserto, já viu Moisés abrir o mar, já viu as pragas que Deus mandou no Egito, Deus já mandou água, Deus já providenciou comida, Deus já libertou dos inimigos. 3 meses esse pessoal está em jornada, e agora eles estão acampados ao pé do Monte Sinai. E, irmãos, eles estão ali acampados ao pé do Monte Sinai, e veja o que vai começar a acontecer com esse povo no versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Irmãos, o texto está dizendo, Deus está falando para Moisés, falando: Moisés, eu vou aparecer para você, e eu vou me revelar para você, Moisés, e todo o povo verá esse acontecimento. Para que ao povo ver eu me revelando a você, eu me comunicando com você, eles creiam em você. Eles creiam em você por todos os dias. Irmãos, Deus vai fazer alguma coisa aqui que não fazia parte da rotina. Não era algo que acontecia todos os dias, não era algo que já havia acontecido, nem algo que vai acontecer novamente no futuro. Deus está revelando aqui um momento único, onde Deus vai mostrar a sua presença. Só que, irmãos, esse acontecimento especial, da presença de Deus sendo manifesta ali para o povo, não pode acontecer de qualquer maneira. Deus vai deixar claro algumas questões aqui, e nós já vamos então responder o que é necessário para se relacionar corretamente com Deus. A primeira necessidade, irmãos, que esse povo tem e que nós temos para se relacionar corretamente com Deus, é preciso reverência, ou seja, respeito e consideração, e pureza. Deus fala: eu vou me manifestar. Veja no versículo 11: e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Deus fala: Moisés, se preparem, porque daqui 3 dias vocês verão a minha presença sendo revelada no meio de vocês. Só que, irmãos, para isso acontecer, para Deus se revelar no meio do seu povo, o seu povo precisa ter reverência e pureza. Veja alguns aspectos que o texto vai nos mostrar que indicam essa necessidade. Veja no versículo 10 o que aparece.
Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Versículo 10, irmãos, diz que reverência e pureza para esse povo significava se santificar. Se separem para Deus. O texto também diz, nós já vamos falar um pouquinho, a respeito da questão que Deus apresenta aqui. Deus fala assim: Moisés, fala para esse pessoal que eles devem ser santos. E eles devem lavar as suas roupas. Olha, estou falando que as donas de casa lavem as roupas. Nós já vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Versículo, irmãos, 12 nos dá mais uma característica a respeito dessa santidade, dessa reverência, dessa pureza que o povo precisa. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. O texto diz: se separem, lavem as suas roupas, faça uma cerca, uma limitação no monte, tenha limites, não toque nem se aproxime do monte, porque você corre o risco de morrer. Olha, irmãos, a reverência e a pureza que esse povo precisa para poder entender a presença de Deus. E o versículo 15 então vai ter uma questão muito interessante a respeito disso ainda. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ou seja, o versículo 15 diz: não tenham relações sexuais. E aí você começa a pensar em cima de tudo isso e fala: mas o que se relacionar com Deus tem a ver com lavar roupa, com limites para encostar em um lugar ou não ter relações sexuais? Como que tudo isso tem a ver com a presença de Deus? Irmãos, nós precisamos entender algumas questões a respeito disso. E a primeira delas é: Deus nunca pede nada para nós, para manifestar santidade, pureza e reverência, que não seja algo concreto e prático. Irmãos, para esse povo, ser santo tinha a ver com questões do dia a dia. Não era simplesmente algo que ficava no campo do pensamento, das vontades, da emoção. Ser santo, ser separado para Deus, respeitar Deus e considerar Deus tinha a ver com questões do dia a dia. Ou seja, Deus não apresenta a sua santidade de maneira abstrata. Ser santo para Deus são atitudes no dia a dia. Segunda questão para nós pensarmos a respeito dessas exigências de Deus é que, irmãos, Deus nunca pede algo para você fazer em termos de uma vida santa que não seja algo que está ligado com o seu dia a dia. Quando Deus fala para esse povo que eles têm que lavar a roupa antes de chegar na presença de Deus, soa aos nossos ouvidos como algo sem menor sentido. Quem está aqui com roupa suja? De propósito, não estou dizendo uma questão de uma pessoa que às vezes não teve alguma dificuldade ou tem alguma situação mais complicada, mas de propósito, quem vai trabalhar, quem vem à igreja, quem vai encontrar com a namorada, quem sai para passear e vai com uma roupa suja, eu dou a mesma roupa a semana inteira, e chega no dia você vai lá, aqui tá bom, né? Passa um perfuminho e... Alguém faz isso? Então, na nossa cultura, isso não tem muito sentido. Só que, irmãos, quando Deus fala para esse povo que eles têm que lavar as suas roupas antes de se aproximar de Deus, é porque nós temos que lembrar onde que eles viviam, qual o contexto, aonde que esse povo está nesse momento aqui da história. Eles estão acampados ao pé de um monte, numa região desértica. É areia, é terra, é poeira,
é pedra, é calor, é suor. Então a vida desse povo, de maneira geral, temos que lembrar também, água não era uma água abundante, ou seja, você tomava 3, 4 banhos por dia. O que Deus quer mostrar para esse povo? Que quando você vai se aproximar de Deus, você tem que estar limpo. E Deus está mostrando para eles de maneira prática, fala, está vendo a sua situação do dia a dia? Essa situação do dia a dia não serve. Você tem que lavar suas roupas, você tem que se apresentar diante de mim de maneira limpa. E isso vai ser uma ênfase para quem já conhece o livro de Levítico, a respeito de santidade, a respeito de pureza. Mas irmãos, quando Deus pede para o homem ser santo, Ele está pedindo algo possível, algo que está relacionado com o dia a dia. Quando Deus fala, lavem as suas roupas, o povo já sabia o que significava. O povo já conseguia perceber a diferença, falou, olha, hoje eu estou uma roupa limpa, estou de uma maneira diferente. Ou seja, irmãos, santidade, respeito pelas coisas de Deus, exige uma atitude diferente. Deus não é o Deus que deve ser tratado como simplesmente as coisas do dia a dia. Deus está presente no nosso dia a dia, só que nós não devemos confundir isso com uma atitude de levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Além disso, irmãos, Deus indica para esse povo que existem certos momentos que Deus deve ser prioridade. Por isso que no versículo 15, Deus fala, se abstenham de relações sexuais. Não é porque isso é pecado. Deus é o criador do sexo, Deus é o criador do relacionamento entre o homem e a mulher. Só que o que Deus está dizendo aqui é, pessoal, esse momento é um momento especial. Esse momento vocês devem dedicá-los a mim. Por isso que Deus fala, lavem as roupas, não se aproximem do monte e não tenham relações nesse período. Porque Deus está indicando para o seu povo que existem certos momentos da vida, certos contextos, onde Deus deve ser a prioridade. Ou seja, irmãos, ao examinarmos essas exigências de Deus para um relacionamento correto, pureza e reverência, nós começamos a aprender que Deus é um Deus prático, que trabalha no nosso dia a dia, e que muito além disso, exige de nós aquilo que pode ser feito. Deus não está pedindo nada fora da realidade. E como que anda, irmão, a sua reverência, o seu respeito, a sua consideração, o seu amor pelas coisas de Deus? Será que Deus é uma parte do seu dia a dia que eu já estou acostumado com Deus, já estou acostumado com essa vida de vir para a igreja, de Bíblia? Uma vez o pastor Douglas, vocês irmãos conhecem o pastor Douglas, ele contou de um momento quando ele fazia seminário, que tinha um rapaz no quarto deles que gostava de roubar as coisas dos outros, no seminário. Ou seja, o pessoal saía do alojamento para algum momento, alguma questão diferente, o rapaz ia lá e uma vez o pastor Douglas pegou esse rapaz fazendo isso. Eu não lembro bem só se ele pegou alguém, mas o mais interessante de ter pego o camarada que estava fazendo o seminário, que estava roubando os irmãos, sabe o que ele fazia quando ele estava roubando e pegando as coisas dos outros? Ele estava cantando hinos do cantor cristão. Música, né? Nós cantamos aqui, você está lá cantando glória, glória. Parece engraçado e tem até um certo, mas o que isso indicava na vida dessa pessoa? Que as coisas de Deus ali, o que ele estava fazendo ali, a música que ele estava cantando, que tem um significado de adoração a Deus, não tinha mais nada a ver, era simplesmente qualquer coisa. Ele estava cantando uma música qualquer, fazendo uma coisa qualquer, e no meio ali da história, estava. Irmão, será que a nossa vida com Deus não começa a refletir isso muitas vezes?
um piloto automático. Eu vou na igreja porque eu acordei. Se eu não tivesse acordado, paciência, né? Eu leio a Bíblia, não entendo muito o que eu leio, mas quando dá tempo eu faço, quando não dá tempo eu não faço. Irmãos, o que Deus está mostrando aqui, relacionamento correto com Ele exige pureza e reverência. Existem muitos casos na Bíblia, irmãos, de homens que simplesmente se perderam na beleza de Deus, da santidade das coisas de Deus. O sacerdote roubava, o sacerdote fazia coisas erradas, os filhos de Eli, que aparecem em outros textos na Bíblia, criados ali dentro do ambiente do sacerdote, do homem que tinha acesso a Deus. E, irmãos, o maior perigo na nossa vida é nós nos acostumarmos com as coisas de Deus. Isso virar um piloto automático e qualquer coisa tá bom, quando deu para fazer eu fiz, quando não deu também, eu não fiz. Você tem procurado uma vida pura, uma vida santa, uma vida de respeito e consideração pelas coisas de Deus? Irmãos, Deus está orientando o seu povo de maneira clara, direta, concreta. Tenham essas atitudes para mostrar o seu coração direcionado a mim. E toda essa preparação, limpeza, dedicação, não toquem, não se aproximem do monte. Veja como tudo isso vai acabar numa situação muito interessante, versículo 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Até agora Deus falou: se preparem, daqui 3 dias eu venho ter com vocês, vocês conhecerão a minha presença no meio de vocês. Todo o cenário preparado, e Deus começa então ali a se manifestar. Veja que interessante, no versículo 16 fala a respeito de trovões e relâmpagos. Fala também a respeito de uma espessa nuvem, ou seja, de uma grande nuvem, e de um forte sonido de trombeta. Versículo 18 vai dizer assim: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Irmãos, imagina o cenário: trovões, raios, uma densa nuvem, uma trombeta, um som de trombeta cada vez mais forte, fumaça, terremoto, e esse som da trombeta ficando cada vez mais forte. Você queria estar lá nessa situação? Irmãos, a situação que está sendo descrita aqui é uma situação apavorante. Trovão, terremoto, fogo, som de trombeta. Moisés falava, no meio de todo esse cenário, Moisés falava. E Deus respondia em alta voz. No meio dessa bagunça, dessa confusão que está acontecendo aqui, Moisés fala e Deus responde em alta voz. E o versículo 16 diz que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Sabe o que isso quer dizer? Todo o povo, ao ver esse cenário acontecendo ali no Monte Sinai, eles tremeram de medo. E isso, irmãos, nos mostra a segunda necessidade para termos um relacionamento correto com Deus. Primeira necessidade é reverência e pureza. E a segunda necessidade é nós conhecermos a natureza tremenda de Deus e a sua inacessibilidade. Irmãos, precisava Deus fazer tudo isso?
passagens na Bíblia que mostram Deus se revelando de maneira diferente? Tem. Por que então que Deus aqui está fazendo raios e trovões e terremoto e fumaça e fogo e todo esse cenário sendo preparado? Porque, irmãos, Deus quer mostrar para o seu povo que o Deus que eles servem, que o Deus que tirou eles do Egito, é um Deus tremendo. É um Deus que homem nenhum, que criatura nenhuma pode ficar na sua presença e sobreviver. Deus está mostrando para o seu povo como eles são pequenininhos, como eles não são nada na presença de Deus. Deus está mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que se Ele respirasse, se nós pensarmos em Deus respirando, mas se Deus fizesse alguma coisa diferente ali, um pouquinho mais forte, acabou. Irmãos, Deus está dizendo que a sua presença é tremenda. O homem não pode acessar a Deus, o homem não pode ter essa pretensão de que ele domina, de que ele exige, de que ele fala com Deus, porque Deus é um Deus que está acima de todas as coisas. O simples fato de Deus se revelar ali no Sinai quase acabou com o monte. O lugar quase, irmãos, pense em um monte, não é no morrinho que a gente já sobe e já está sem ar. Pense em um monte, uma região montanhosa. Quem já passou por um terremoto? Ano passado eu tive uma experiência a respeito e não é muito interessante passar por um terremoto. Irmãos, é que o negócio estava tremendo, fumaça, fogo. E você sabe o que é interessante, irmãos? Que nós vemos hoje em dia, pessoas por aí falando que têm acesso à presença de Deus. Eu pulo, eu grito, eu rolo, eu finjo que sou cachorro, que sou leão, na presença de Deus. Mentira! Porque a presença de Deus, irmãos, não é isso. A presença de Deus ninguém consegue ver e permanecer. No Antigo Testamento, irmãos, quando uma pessoa acha que ela viu Deus, que ela tem essa sensação de que eu estou contemplando a Deus de alguma maneira, sabe qual é a reação dessa pessoa? Dá um glória, não é? Oh, glória! É isso? Não! No Antigo Testamento, na Bíblia, quando alguém tem a percepção de que viu a Deus, a pessoa acha que vai morrer. O profeta Isaías fala: sou um miserável, porque eu vi Deus. Outras pessoas falam: nós vamos morrer, porque nós vimos Deus. Então, irmãos, a presença de Deus não é cantar, gritar, pular, espernear, dizendo que está tendo ali uma presença de Deus. Isso é mentira. Outras pessoas já acham que conseguem manipular a Deus. O Deus que faz o monte Sinai tremer, fumaça, trovão, a pessoa acha que pode mandar em Deus. Fala: eu exijo Deus, eu determino a vitória. Ele não determina nada, você não sabe nem o que você está falando. Esse é o Deus, irmãos, Criador dos céus e da terra. Havia um certo pregador que ele dizia que ele era tão assim com Deus, tão próximo de Deus, que Deus vinha falar com ele todos os dias, sabe quando? Quando ele estava no banheiro se barbeando. Tem gente dizendo essas coisas por aí, irmãos. Um pregador que dizia, falou: olha, Deus me apareceu essa manhã, enquanto eu estava ali no banheiro, barbeando, Deus veio e fala comigo. Mentira, irmãos, conversa fiada. A presença de Deus, irmãos, é uma presença santa, é uma presença que o homem não tem acesso, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus. Nenhum homem pode permanecer na presença do Deus Santo, do Deus puro. Irmãos, toda essa situação acontecendo aqui com Israel, para eles perceberem quem é Deus. E sabe qual a maravilha de tudo isso? Porque você lê lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, o mesmo Deus que está se revelando aqui,
como o Deus inacessível, como o Deus todo-poderoso, o Deus tremendo. Lá no Novo Testamento ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, esse Deus aqui é o Deus que um dia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tomou forma de homem e habitou no meio dos homens. O israelita não podia se aproximar da montanha onde Deus estava se revelando, onde Deus estava se manifestando. E sabe você que já é salvo, você que já creu em Jesus como seu Salvador, Ele habita em você. Irmãos, olha a maravilha. Esse povo olhava e falava: Deus, não tenho condições, eu preciso de alguém para me representar diante de Deus. Irmãos, e as Escrituras nos mostram que Jesus tomou a forma de homem, veio a esse mundo morrer no seu lugar, no nosso lugar, e Ele habita em nós. O israelita não tinha Deus, você tem Deus habitando em você. O israelita não tinha acesso à presença de Deus, você tem acesso a Deus a hora que você quiser. Irmãos, é uma maravilha. Eles estavam ali na presença de Deus, vendo toda essa situação, para aprenderem quem Deus é. E nós, irmãos, temos acesso à presença de Deus todo o tempo. Irmão, se você que já está aqui essa manhã, que já é salvo, que já conhece Jesus, que já tem um relacionamento com Deus, como que você tem encarado o seu relacionamento com Deus? Você tem sido santo, você tem sido reverente às coisas de Deus, você tem considerado, respeitado as coisas de Deus na sua vida, irmão? Irmãos, esse texto, de muitos e muitos anos atrás, que não aconteceu conosco, aconteceu com outro povo em outra época, está registrado aqui para o nosso aprendizado, para nós olharmos para essa situação e vivermos de uma maneira melhor com relação às coisas de Deus. Você tem dado valor ao privilégio que você tem, que é poder cultuar a Deus, que é poder ter acesso à palavra de Deus, que é poder falar com Deus a qualquer momento? Irmãos, isso é um privilégio, isso é uma grande bênção na nossa vida. E o desafio para nós essa manhã, irmãos, é valorizarmos, é olharmos para a pessoa de Jesus, olhar tudo que Ele fez por nós e darmos valor, irmãos. Sermos um povo puro, um povo reverente com as coisas de Deus, um povo que leva a Deus a sério, um povo que teme a Deus não por medo, mas por amor. Porque é muito diferente, irmãos, você ter medo de alguma coisa, você ter reverência, você ter amor. Você tem levado essas questões a sério na sua vida? Você tem procurado realmente ser um cristão reverente, puro, que sabe realmente quem Deus é? Curve suas cabeças, vamos orar para terminarmos essa manhã.